Perfeito. Graças a Deus. Pode se assentar? Bênção demais. Amém. Agora eu enxergo todo mundo. Irmãos, a ideia era a gente ficar caracterizado do jeito que a gente ficou à tarde. Então vou perguntar dos irmãos. Os irmãos têm algum problema de eu ficar caracterizado? Vai escandalizar alguém? Se escandalizar, a gente tira. Não? Pode ficar? Eu perguntei. Irmãos, bênção demais. Como foi dito, a gente teve esse momento aí. Lembrar também, tiveram outras pessoas que já tiveram que ir. A pastora Mília, que foi pregar com o pastor Sandro lá em Conceição, na congregação de Conceição das Alagoas. Esteve diretamente junto com a Cíntia à frente. Glória a Deus pela vida deles, das famílias. Foi bênção. Amém. Glória a Deus. Foi desafiador, né? Tinha em torno de 28 que foi feita a contagem. 28 crianças que não, né, a esmagadora maioria que não vem na igreja, e foi assim um momento realmente evangelístico de Deus estar, porque o mais importante é que as crianças entendam que esse ambiente, o ambiente da igreja, é um ambiente acolhedor, é um ambiente de paz, é um ambiente de harmonia, é um ambiente de alegria, é um ambiente de esperança, é um ambiente que elas podem ser quem elas são, porque aqui Deus está de braços abertos amando os pequeninos. Glória a Deus por isso. Esse foi o trabalho. Deus nos agraciou com a chuva que veio e foi. Deus nos agraciou com tantos momentos, tanta comida, né? O Paulinho bateu o recorde de comer picolé, deve ter comido uns 90, né? Teve hambúrguer, cachorro quente. O Gil fez um misto de hambúrguer e cachorro quente dentro do mesmo pão. Eu nem sei se pode, se não é pecado, se não é. E comeu, foi uma benção. E foi uma tarde maravilhosa, né? Eu não tenho filho ainda. E a única coisa que eu pensava é como é que o pai tira tanta energia para cuidar de um filho desse jeito, que eles não param, eles continuam. E aí eu olhei pro relógio, eu estava cansado, eu falei, nossa, deve ter passado muito tempo. Eu olhei no relógio, eram 2 horas, ou seja, só passou 1 hora de evento, e aí a graça de Deus nos sustentou no restante, e deu tudo certo, né? Então, glória a Deus por isso. Muitas pessoas faltaram porque é feriado, mas eu quero meditar, Gil, põe lá para nós, Mateus, abre sua Bíblia, Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15, como é dia das crianças, terça-feira, e a igreja se preparou neste domingo para tratar desse tema, eu quero meditar sobre como Jesus trata as crianças e como que Jesus quer nos ensinar por meio das crianças. Glória a Deus. Então não é o nosso culto, não está sendo infantilizado, mas nós vamos aprender nessa temática que Jesus Cristo traz nas crianças uma característica que Ele quer que nós adultos, homens e mulheres do Senhor, aprendamos com eles, porque é uma característica de vital importância, fundamental e que faz toda a diferença na vida do cristão. Glória a Deus por isso. Então vamos ler, diz assim: trouxeram-lhe então alguns meninos, algumas crianças, eu vou ler nessa versão que está bem diferente dessa. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Verso 15. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Senhor, essa é a tua palavra, nós cremos na tua palavra, que ela é vida para nós, vida para a sua igreja, é ela que ilumina o nosso coração, é ela que espanta do nosso coração as trevas do medo, as trevas da insegurança, as trevas, Pai, da ansiedade, tudo aquilo que impede a gente de viver, de entender, de enxergar aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas e para a sua igreja. É a tua luz, que é a tua palavra, que ilumina o nosso ser, Pai. A tua palavra é luz que ilumina o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina o nosso caminho. Nós cremos nisso e pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Cristo Jesus. É a nossa oração, quem concorda, diga amém. Amém? Então, o que está acontecendo nessa passagem é que alguns pais, algumas pessoas que tinham seus filhos, assim como foi nessa tarde, trouxeram as crianças para a igreja. Onde que era a igreja naquele momento da história? É onde Jesus estava. É onde Jesus estava.
Hoje nós temos a igreja como instituição num templo que funciona aos domingos, mas também nós temos a igreja que funciona de segunda a segunda, que é onde você está, onde você vai. O Espírito Santo de Deus está na sua vida e por intermédio da minha e da sua vida, Ele quer ministrar cura na vida de pessoas, Ele quer levar esperança para as pessoas que estão sem esperança, levar um pouco de alegria para as pessoas que estão caindo cada vez mais na ansiedade, na angústia, no medo, que não conseguem olhar para a vida, enxergar propósito, sentido. O Espírito Santo de Deus que habita em você usa a sua vida para poder transmitir a vitalidade, ou seja, a vida que existe dentro da igreja de Cristo. Glória a Deus por isso. Então, onde Jesus estava, ali era a igreja do Senhor. E aí os pais trouxeram as crianças, como também trouxeram hoje, nessa tarde, para a nossa congregação. E a intenção deles era que Jesus pudesse ter um momento, presta atenção nisso, um momento com essas crianças. E os discípulos, na sua forma de pensar muito pragmática, que ainda estava ali sendo discipulado por Cristo para entender como que o reino de Deus não é tão pragmático, mas na sua forma pragmática de enxergar as coisas, os discípulos pensaram, bom, a agenda de Jesus é muito corrida, o tempo de Jesus é muito corrido, nós estamos com ele 24 horas por dia, o tempo passa, ele tem muitos compromissos, uma hora a gente está numa cidade, outra hora a gente está em outra cidade, se for parar para poder ver criança, orar por criança, ter um momento de criança, vai prejudicar a agenda dele. Então o que os discípulos foram fazer? Repreender esses pais. E repreender essas crianças. Porque eu não acredito que essas crianças estavam quietinhas no momento. Vendo hoje essas 28 crianças que aqui passaram, eu não consigo acreditar que elas estavam quietinhas lá. Porque as crianças são crianças, não é verdade? E talvez os discípulos pensaram, estão atrapalhando o culto, estão atrapalhando esse momento, estão atrapalhando Jesus, e começaram a repreender as crianças, os pais das crianças queriam trazer as crianças para Jesus, e Jesus responde no verso 14, Gil, deixem vir as crianças, não impeçam. Então Jesus repreende aqueles que estavam repreendendo as crianças, ele diz, não, vocês não entenderam. Se tem um momento que é importante na minha agenda, é estar com essas crianças. Se tem um momento que é importante no meu ministério nessa terra, é parar tudo para ter um momento com essas crianças. Existe algo que é de suma importância, eu estar no mesmo ambiente que essas crianças e abençoar a vida delas. E ele diz, não impeçam. Sabe, isso me chama muita atenção, porque muitas vezes nós agimos como os discípulos nas nossas próprias vidas, contextualizando para os nossos dias. Muitas vezes a gente fica impedindo certas coisas que estão no nosso coração, na nossa mente, de chegar diante do Pai, do altar do Pai, da presença de Deus. Nós mesmos não percebemos que nós mesmos nos auto-sabotamos diante da presença de Deus. Muitas vezes nós não apresentamos nosso coração na íntegra para Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes a gente quer apresentar a nossa vida só em partes, não em 100%, não de modo integral. A gente quer apresentar diante de Deus só parte, sem perceber a gente se auto-sabota diante de Deus, não apresentando, derramando a nossa vida no altar de Deus. Sem confiar 100% no Senhor. Nós praticamos uma autossabotagem, a gente impede, a gente sem perceber, a gente está impedindo nós mesmos de chegar diante da presença de Deus. E Jesus ele olha e fala assim, não impeça, deixa vir as crianças. Aqui, presta atenção nisso, aquilo que era insignificante para os discípulos era de suma importância para Jesus. Aquilo que muitas vezes na sua vida você acha que é insignificante para Deus, é nessa área que Deus quer tratar. Aquilo que muitas vezes você está sem coragem de apresentar diante do Senhor, sem jeito de colocar diante do altar de Deus, alguma área da sua vida, pois é nessa área que Jesus quer entrar no seu coração, quer transformar a sua vida, quer curar a sua alma, quer moldar o seu caráter e fazer uma mudança na sua vida. Glória a Deus por isso. Então não impeça. Jesus fala, não impeça. Por que vocês estão impedindo? Por que vocês estão impedindo essa intimidade comigo? E ele fala, deixem vir a mim as crianças, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. O reino de Deus pertence
O reino de Deus não é acessível. O reino de Deus não está disponível. Não, o reino de Deus pertence às pessoas, aos homens e mulheres que se assemelham a essas crianças. O que Jesus está dizendo é, tem uma característica, tem algo nessas crianças, que se vocês, meus discípulos, aprendessem com elas, vocês entenderiam e pertenceriam ao reino de Deus. Existem algo nessas crianças que faz com que essas crianças pertençam ao reino dos céus. Isso é muito forte. Isso é muito intenso. Porque ele não está falando assim, é possível que você se aproxime mais de Deus. É possível que essas crianças tenham uma chance a mais diante do Pai. Não, ele está falando que essas crianças pertencem ao reino dos céus. Imagina Jesus olhando para nós hoje falando assim, você pertence ao reino do Pai. Quem gostaria de ouvir isso? Não é uma garantia tão forte? Não é uma garantia, um poder que existe nessas palavras? Porque quem está garantindo não é homem nem filho do homem que mente. É próprio Cristo Jesus, Filho do Deus vivo. E ele está falando que para essas crianças o reino de Deus já pertence. E ele está falando para a gente aprender aos que são semelhantes a elas, também pertence o reino de Deus. Estamos entendendo isso? Jesus está falando da mesma forma que para essas crianças já pertence o reino de Deus, para aqueles que se assemelham a essas crianças, que aprendem com elas, também pertence o reino de Deus. Aí você pergunta, Bruno, o que é então que tem de característica nessas crianças que faz, que desperta esse amor de Cristo, que faz com que Cristo pare tudo na sua agenda, que faz com que Cristo pare tudo no seu dia, que faz com que Cristo pare tudo na sua vida, só para poder olhar para essas crianças, amar essas crianças e ensinar essas crianças? Qual é essa característica, Bruno? Eu também me perguntava muito. Mas depois de hoje, com 28 crianças correndo nesse templo para cima e para baixo, e gritando, e dá mais picolé, e você já tomou picolé, para de... E o Paulinho pegando picolé toda hora na geladeira, e não parava. E eu meditei, eu falei, cara, o que tem nessas crianças para Jesus parar tanto? E uma característica que me chamou a atenção nessas crianças é a intensidade que elas têm. Elas são intensas, elas são verdadeiras, elas são genuínas. Se elas gostam do picolé de morango, elas vão pedir mais picolé de morango. E se acabar o picolé de morango, até você explicar que acabou o picolé de morango, meu irmão, que problema. Até você explicar que o Paulinho é o culpado por ter acabado o picolé de morango, que ele chupou todos os picolés de morango, é um problema. Se as crianças querem chupar o picolé de chocolate, elas vão pedir o picolé de chocolate. Existe uma intensidade. Se elas querem dançar no momento que a gente começou a tocar, elas vão dançar. Se elas não quiserem, elas não vão dançar, porque elas vão estar entregues em outra brincadeira. A hora que aqueles pula-pula estava tudo cheio, e elas pulando e pulando e pulando, e eu pensando, cara, se eu der 2 pulos, amanhã eu não levanto da cama, e pulando e pulando. E a intensidade com que elas viveram cada momento da tarde que elas estiveram aqui na igreja. Era com intensidade, era com verdade, era com algo genuíno. Elas são intensas. É hora de brincar, então vamos brincar. Elas colocam toda a força, toda a energia. Existe uma intensidade na vida delas. Uma entrega pela causa. E Jesus está falando, olha, o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a essas crianças. O reino de Deus pertence para aquelas pessoas, homens e mulheres de Deus, que assim como essas crianças, possuem em seus corações uma intensidade, uma entrega pela causa. Glória a Deus por isso. Então, abre comigo também a sua Bíblia, ou segue comigo também aqui, no texto lá de Gálatas, capítulo 5, 22, que o Gil também vai colocar para nós. O apóstolo Paulo, ele escrevendo para a igreja da região da Galácia,
ele começa a falar sobre as obras da carne e sobre as obras do Espírito. Sobre a diferença daqueles que andam, que vivem as suas vidas segundo as suas vontades, os seus desejos da carne, vivendo sob o pecado, sem Cristo, sem o Espírito de Deus. E a diferença desses com aqueles que vivem guiados pelo Espírito de Deus. E ele vai dizer assim, volta lá para o 16, Gil. Gálatas 5:16. Vamos ler do 16 até o 22. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Bruno, eu tenho dificuldade porque muitas vezes eu sou tentado e na tentação parece que eu tenho muita dificuldade de lidar com a tentação. Todos nós. A Bíblia diz que isso não é privilégio de alguns, mas a Bíblia nos ensina a não flertar com a tentação, a fugir da aparência do mal. A tentação surge, então você não brinca com a tentação, você corre da tentação. Você não flerta com a tentação. Você foge da aparência do mal. Mas, não só isso, quando nós somos guiados pelo Espírito, verso 16 de novo, Gil, quando nós somos guiados pelo Espírito, de modo nenhum nós vamos satisfazer os desejos da carne, nós vamos estar inclinados para uma vida em pecado, porque aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus não flerta com o pecado e foge da aparência do mal. Glória a Deus por isso. Verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em um conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, dentro de nós existe esse conflito. Muitas vezes nós desejamos coisas que são ruins, que a gente sabe que não vão fazer bem para nós mesmos, ou que não vão fazer bem para as pessoas que estão próximas de nós. A gente deseja coisas ruins, que nós sabemos que são ruins, nós temos a consciência que não são boas, que não vão fazer bem para nós, que não vão fazer bem para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Existe um conflito. E nós temos que nos posicionar nas nossas vidas. Não dá para ficar em cima do muro. Nós temos que nos posicionar. Ou nós somos do reino do Pai, do reino da luz, ou nós vamos continuar nas obras das trevas. Não tem um em cima do muro, porque o muro já pertence às trevas. Então nós temos que nos posicionar, para que a gente possa vencer essa barreira, porque ele fala de modo que vocês não fazem o que desejam. Porque muitas vezes a gente deseja fazer o bem, mas a gente olha para a nossa prática e a gente fala assim, eu não estou praticando o bem. Eu quero fazer o bem para mim, eu quero fazer o bem para minha família, eu quero fazer o bem no meu casamento, eu quero fazer o bem para as pessoas a quem Deus confiou o meu convívio, mas eu não estou fazendo, por quê? Porque eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esse conflito na minha vida, eu ainda estou pendendo para a carne, para o desejo da carne. Verso 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e ele vai falar quais são as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, brigas, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, porque não estão vivendo segundo o Espírito de Deus. Então, Bruno, como que eu faço? Isso daqui, a gente olha para esse texto, e às vezes a gente não quer meditar muito sobre ele. Porque às vezes a gente pega e fala assim, se eu ler, vai que tem algo na minha vida que está lá, né? Então é melhor às vezes eu nem refletir sobre essas coisas, meditar. Mas não é, meu irmão, o que o apóstolo Paulo está colocando não é uma exortação, mas vai muito além disso. É um padrão, é uma luz, sabe, no fim do túnel. É para você poder ponderar a sua vida. E aí quando a gente lê isso, a gente fala assim, pô, eu estou falhando nessa área. Tem alguma área da minha vida que eu estou falhando nesses frutos da carne aí, nessas obras da carne. Olha, tu tem dificuldade nessa. Aí você consegue perceber aonde você está errando, falhando,
para poder o quê? Ser aperfeiçoado pela palavra de Deus, pelo poder que existe no Espírito de Deus, para poder melhorar e poder viver a sua vida glorificando a Deus. Glória a Deus por isso. Não é mais simples do que a gente desenvolver aqui uma teologia punitiva em cima do negócio? Quando a gente entende isso, presta atenção nisso, a gente só consegue partir para algum objetivo se a gente souber aonde que a gente está se perdendo, não é verdade? Quem está perdido, você fala assim, vai lá para Uberlândia, é aqui, 90 quilômetros. Uma pessoa que está perdida, não adianta você falar assim, é só ir lá para Uberlândia. A pessoa está perdida, ela não sabe onde ela está, ela não sabe qual que é o sentido da pista, ela pode estar na pista, ela pode estar na 0,50, mas se ela estiver no sentido contrário, ao invés de para Uberlândia, ela vai lá para Ribeirão Preto, não é verdade? Então não adianta, a gente tem que se encontrar, isso daqui é para a gente se encontrar, isso daqui é uma bússola, para a gente nortear a nossa vida e falar assim, é aqui que eu estou falhando, é aqui que eu estou me perdendo, então é aqui que eu vou me encontrar com Cristo Jesus, glória a Deus por isso. É aqui que eu vou me encontrar com Cristo Jesus na minha vida, para que agora eu possa ir viver os planos que Deus já preparou para mim. Glória a Deus. Aí ele fala, verso 22. Mas, então ele falou das obras da carne, do fruto da carne, e agora ele vai trazer a métrica daquilo que são as obras, o fruto do Espírito. Mas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E ele vai falar, esses são os frutos do Espírito. E o que eu estou falando dessas duas passagens, como que elas se encontram? Assim como as crianças possuem dentro delas uma intensidade de viver o momento que elas estão vivendo, com toda a força, com toda a energia, e Jesus está olhando para ela e olha para os seus discípulos, e Jesus olha para elas, e olha para a minha vida, para a sua vida, e está dizendo, olha, se vocês forem semelhantes a essas crianças, para vocês também pertence o reino dos céus. Ou seja, ele está falando, se vocês tiverem essa intensidade, aí você me pergunta, Bruno, intensidade no quê? Aqui está. Intensidade aqui. Intensidade no fruto do Espírito. Intensidade em ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Intensidade em poder acordar amanhã, segunda-feira, e não ser só mais uma segunda-feira penosa de trabalho que você vai acordar para viver. Para que você possa acordar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e você possa de manhã, a primeira coisa que você fizer é se lembrar do teu Redentor. É você se lembrar que mais um dia fez o Senhor e a gente vai se alegrar nisso. É você se lembrar que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. E você fazer uma oração de agradecimento. Deus, obrigado por mais um dia. Eu entrego esse dia nas tuas mãos. Eu quero viver aquilo que o Senhor já preparou para a minha vida. Glória a Deus por isso. A gente pode começar o nosso dia assim, ou a gente pode começar o nosso dia vivendo só mais um dia. E aí eu te pergunto, qual deles vai trazer mais paz ao nosso coração, que você acha? Então por que a gente não vive? Não é verdade? Se existe uma oportunidade, por que a gente está impedindo? A gente está praticando autossabotagem, a gente está impedindo a gente de viver mais paz na nossa vida, mais amor, mais esperança. Se existe essa oportunidade, meus irmãos, não vamos impedir, não vamos fazer como os discípulos que tentaram impedir, não impeçais. Se coloque na presença de Deus. Acordou, a primeira coisa que você faz é um devocional com o Pai. Bruno, eu não tenho tempo, larga de ser mentiroso, meu irmão. Sobra tempo até para pecar. Vai falar que não tem tempo para fazer uma oração de consagração para Deus. Tem tempo, meu irmão. Bruno, é muito corrido. Acorda mais cedo. Bota o celular para despertar 15 minutos mais cedo. Você dorme menos. Mas pelo menos você vai viver um dia mais feliz. Não é verdade? A gente tem que parar com as desculpas para Deus. E começar a entender que a gente está praticando autossabotagem diante do Senhor. Tem que romper com isso, meu irmão. A gente tem que romper com isso. A gente tem que romper com essas barreiras que a gente vai colocando. Aí eu não oro mais, porque é muito corrido. Então vamos pedir para Deus tirar seu serviço. Aí vamos dar mais tempo para sua vida. Pelo menos você fica desempregado, mas tem mais tempo para Deus. Não é verdade? Eu não faço isso, mas é porque eu não tenho mais tempo. O que está tomando seu tempo? Então nós vamos resolver essa questão. Nós vamos pedir para Deus. Que isso, Bruno? Não.
Nós vamos dar solução para você. Você não está dando um problema para nós? Então nós vamos dar solução para você. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque aquilo que a gente está colocando como empecilho, na verdade, não é empecilho. Ou não é verdade? Não é empecilho. A questão é que a gente, sem perceber, está fazendo como os discípulos, impedindo as crianças de chegar até Jesus, impedindo o nosso coração de chegar até o trono da graça de Deus. E o que Jesus está falando, aprenda com essas crianças. Existe uma intensidade dentro delas e eu quero que vocês, como igreja minha, na cidade de Uberaba, tenham essa intensidade também. A intensidade de amar. Bruno, até a pessoa que não dá seta no trânsito, mas ela não merece, mas a gente não merece também. Jesus nos amou, isso é graça, é o mistério da graça. Então vamos amar a pessoa que não dá seta no trânsito. Não é verdade? É a intensidade do amor. Bruno, mas eu estou muito nervoso. Dá para amar quando eu estou nervoso? Dá para amar quando a gente está nervoso. Como é que a gente ama quando está nervoso? A gente se afasta. Dá 2 passinhos para trás, para a gente não falar besteira, para a gente não, não agir de maneira imprópria. Nisso a gente está amando. Até a gente se acalmar, exercer o domínio próprio. Aí respirou, calmou, a gente dá 2 passos para frente. Aí a gente vai conversar, vai dialogar. Não é assim? Não dá para resolver muito mais conflito assim do que viver na explosão do centro das emoções? A gente não está aqui para ser refém das nossas emoções, meu irmão. O coração do homem é enganoso. A gente está aqui para manifestar o reino de Deus. E para isso a gente tem que viver com intensidade o amor. Volta um versículo 22, de o amor. Viver com intensidade a alegria. A alegria. Mas Bruno, nós estamos no meio de uma pandemia, está tudo dando errado, não sei o quê. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você depende da pandemia, você depende de você mesmo ou você depende do Pai? Daquele que provê todas as coisas na hora certa, no momento certo, na medida certa. A sua esperança, o seu porto seguro é você mesmo, é esse mundo, ou o seu porto seguro é o Senhor? É no Senhor. E isso traz uma alegria. A alegria de saber que nós não somos órfãos, mas que nós temos um Pai. Então nós vivemos essa alegria com intensidade. Mesmo quando o mundo está mostrando para a gente a adversidade. Nós vivemos com intensidade, porque nós não somos órfãos. Nós vivemos com intensidade a paz no nosso coração, porque por mais que a gente olhe para o lado e na nossa vida nós estejamos enxergando só problema, só dificuldade, só incerteza, a gente se lembra. O que o salmista diz? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então a gente traz à nossa memória que nós dependemos do Senhor e que do Senhor nada foge do controle. Que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso traz paz ao nosso coração, porque a gente sabe que a nossa vida está na segurança do Senhor. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. A gente tem muita facilidade para entregar. Senhor, está aqui a minha vida, mas o desafio é confiar. Mas quando a gente aprende a confiar, a gente também começa a desfrutar da paz com intensidade na nossa vida. E as pessoas vão olhar para nós e falar assim, cara, eu não consigo entender. Eu olho para você e vejo paz. Pois é, eu estou vivendo com intensidade a paz de Cristo na minha vida. Glória a Deus por isso. E é dessa maneira que a igreja vai manifestando o reino de Deus na cidade. Eu vou viver com intensidade a paciência. Você é uma pessoa mais pacienciosa. Vou viver com intensidade a amabilidade, a bondade. Se são características que hoje perderam espaço no mundo, não é verdade? Se a gente erra, dificilmente uma pessoa vai ter paciência conosco, não é verdade? Dificilmente uma pessoa vai ter amabilidade com a gente. Pois é, Jesus chamou a gente para ir na contramão desse mundo, meu irmão. As pessoas às vezes erram no serviço. O outro lá já quer puxar o tapete, não tem paciência nenhuma para ensinar, não é assim? Não tem paciência nenhuma para ajudar. Muitas vezes onde a gente erra é quando a gente vê que está faltando nas pessoas paciência, amabilidade e bondade. Mas irmão, deixa eu te falar, no erro das pessoas, seja mais paciencioso. No erro das pessoas,
Seja mais amável, pratique mais a bondade. Viva com intensidade o Espírito Santo de Deus na sua vida. E deixe as pessoas serem alcançadas por um amor que elas ainda não conhecem. Um amor que é capaz de você ser paciencioso quando a pessoa erra com você. Nós não estamos falando de algo que é fácil não, meu irmão. Nós estamos falando de algo que é, aos olhos humanos, difícil. Mas aos olhos da fé, é extremamente possível. Porque foi assim que Deus fez conosco. Se você olhar para a cruz, a gente tem uma cruz aqui para se lembrar do sacrifício da cruz. Quando a gente olhar para a cruz, sabe o que a gente lembra? Que Jesus viveu com toda a intensidade o amor dele por nós. E é nessa intensidade que ele quer que a gente viva o Espírito de Deus na nossa vida para manifestar esse amor para a nossa cidade. Intensidade na fidelidade, na fé. O que é o oposto da fidelidade? É a infidelidade. É eu dizer para o pastor Michel, pode contar comigo. É eu dizer para a Cíntia, para o Luiz, pode contar comigo, para a pastora Miriam, pastor Sandro, domingo lá no trabalho das crianças, pode contar comigo, certo? Aí chega na hora H, o que eu faço? Vou ficar em casa jogando meu Xbox S, né? Descansar, relaxar. Eu não fui fiel na minha palavra que eu empenhei, não é verdade? Jesus quer que a gente viva com intensidade a fidelidade da palavra que sai da nossa boca, dos compromissos que nós assumimos. Sabe, meus irmãos, nós temos que ser pessoas fiéis com aquilo que são os nossos posicionamentos. Porque é assim que o mundo vai ver a diferença na igreja de Cristo Jesus. Quando ele vê fidelidade. Pastor Luiz, eu vou vir aqui no domingo, vou estar com vocês. Eu venho. Mas é mais... Pois é, mas eu venho. Mas tá passando o jogo do Neymar. O Paulinho vem no culto. Amém. Com ou sem picolé de morango. Ele vem porque ele quer ver Jesus. Glória a Deus por isso. Isso é fidelidade, meu irmão. Passa aí no 23. Intensidade na mansidão. Em ser manso. Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, porque eles herdarão o reino dos céus. Ser manso, meu irmão. Não é uma coisa fácil nos dias de hoje, porque nós estamos cheios de defesas já levantadas. Muitas vezes a gente responde, retruca já na ofensiva, porque a gente já se sente machucado em tudo, a gente já se sente vítima de tudo e de todos, então a gente já se posiciona, responde de maneira ofensiva. Isso é contrário a ser manso. Nós precisamos aprender a ser manso. Davi só foi rei depois de ter sido pastor de ovelhas e aprendido a ser manso com as ovelhas. Moisés só foi o Moisés que a gente conhece depois de ele passar 40 anos apacentando ovelhas e aprender a ser manso e ser conhecido como o homem mais manso da terra. Mas Bruno, Moisés praticou homicídio, ele matou uma pessoa. Pois é, esse foi o passado de um Moisés que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus e aprendeu a ser manso. E ele não era mais reconhecido como o homem que pecou e cometeu o pecado X, não. Ele era conhecido como o homem com o fruto do Espírito, com a mansidão. Isso é viver com intensidade o Espírito Santo de Deus, meu irmão. E é isso que Deus quer de nós. Intensidade, por fim, no domínio próprio. Em saber se calar, mesmo quando você quer abrir sua boca para falar. Em saber recuar, para evitar que a situação se complique, fique mais desastrosa. É saber olhar e ouvir. Mesmo quando você tem toda a razão do mundo para falar o que você quer falar. Isso é domínio próprio. E isso salva relações. Isso salva as nossas vidas, de nós mesmos, dos nossos ímpetos, das nossas emoções. E é isso que Jesus está falando. Assim como essas crianças, sejam semelhantes a elas. Vivam com intensidade. Intensidade no quê? No fruto do Espírito de Deus. Chame o Espírito Santo de Deus para fazer parte da sua vida, para acompanhar o seu dia. Convide ele, fale, eu quero viver, eu não quero viver sem a tua presença na minha vida, Deus. Eu quero viver com o Senhor o meu dia. Faça essa oração na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, até Jesus voltar. Para que assim a gente possa viver com intensidade os nossos dias na palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Se coloca de pé, eu quero ter uma palavra de oração contigo. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Aproveite esse momento de oração em que você está tendo tempo
para poder colocar o teu coração diante de Jesus. E não impeça. Se tem algo aí que está no seu coração pulsando para você falar, para você colocar na presença de Deus, fale, coloque. Fala, Senhor, meu coração está sendo incomodado e eu quero falar isso para o Senhor. É isso que está me atrapalhando na minha vida, é isso que eu tenho dificuldade, é isso que eu estou patinando, que eu não consigo ir para frente. Senhor, é essa área da minha vida que eu preciso de uma transformação nessa noite. Não impeça, fale para Jesus. Porque Ele é o Todo-Poderoso. E Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar na sua vida. Porque os planos dEle para as nossas vidas são de paz e prosperidade. E são muito maiores do que a gente imagina. Senhor, nós queremos agradecer por essa noite. Nós queremos agradecer, Pai, pelas nossas crianças. Nós queremos agradecer por cada criança que veio aqui nessa tarde. Por cada criança representando cada família que veio aqui essa tarde na igreja. Deus, que o Senhor acompanhe essas crianças, alcance essas famílias, derrame da Tua paz nesses lares, derrame, Pai, do Teu amor, alcance essas famílias, Pai, com a Tua luz, iluminando cada coração. Que o Teu Santo Espírito alcance, Pai, cada família representada por essas crianças que passaram nessa igreja nessa tarde. Nós agradecemos por elas e nós queremos aprender com elas, Pai. Nós queremos aprender, assim como Jesus ensina na Sua palavra, com as crianças que o Senhor nos deu, a sermos mais intensos, verdadeiros, genuínos, Pai, no nosso viver. Nós queremos viver os nossos dias com mais intensidade. Nós queremos, o Espírito Santo de Deus nos ajuda, vem nas nossas vidas, vem sobre os nossos corações, enche as nossas almas, Pai, com Teu Espírito, Pai, para que nós possamos viver com intensidade o Teu amor, com intensidade a Tua alegria, com intensidade a Tua paz, com intensidade a fé, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Deus, nós queremos viver com intensidade tudo aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas, Pai. Que tudo aquilo que é empecilho, embaraço, que está impedindo a gente de desfrutar das Tuas bênçãos, dos Teus planos, ó Deus, seja repreendido no nome de Cristo Jesus. Caia por terra agora, Deus, e que a Sua igreja possa manifestar com intensidade o reino do Senhor nessa cidade, nessa terra, Pai. Que nós possamos, Pai, iluminar com a luz do mundo, que é a luz de Cristo Jesus, a vida das pessoas que o Senhor confiou ao nosso convívio. Oh Deus, nós queremos ser fiéis ao Senhor. Nós queremos ser pessoas, Pai, que empenham a nossa palavra e cumprem, Pai, o nosso chamado, Pai, de manifestar com poder o Teu reino nessa cidade. Perdoa os nossos pecados, Pai. Alcança o coração de cada um aqui essa noite. Derrama da Tua paz, derrama, Pai, da Tua esperança e derrama do Teu amor, Pai. Que todo peso, Pai, que toda aflição, que toda angústia, que toda ansiedade saia do nosso meio em nome de Cristo Jesus e que nós possamos ser reconhecidos como o povo mais feliz dessa terra, porque nós não dependemos de nós mesmos, mas nós dependemos do Senhor e o Senhor já tem tudo preparado para as nossas vidas. Que a Tua saúde venha sobre os Teus filhos, que a Tua alegria venha sobre os Teus filhos, que a Tua paz recaia sobre os Teus filhos e que nós sejamos transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. É a nossa oração. Quem concorda, diga amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus por isso. Aleluia. Bênção demais.